Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora nosso segundo vídeo para falar sobre energia solar. Agora, energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica nada mais é que transformar a energia solar em energia elétrica que a gente pode utilizar nas nossas residências. A energia fotovoltaica, apesar de ser muito popular nesses últimos dias, ela na verdade já foi descoberta há muito tempo. Já em 1839 ela já tinha sido observada. E depois, muito tempo depois, já na corrida espacial, ela foi desenvolvida para uso no espaço, já que era muito difícil levar combustível e oxigênio para a produção de energia elétrica no espaço. Mas só nas últimas décadas, devido à economia de escala, o aumento da produção dessas placas, que conseguiram baratear e a gente consegue hoje comprar a um preço acessível para colocar nas nossas residências. E hoje ele é uma alternativa para a produção de eletricidade, seja em locais que a gente tem conexão à rede e até locais afastados da rede elétrica, como em fazendas distantes ou mesmo cidades que não estão ligadas ao sistema elétrico. A placa solar funciona basicamente como um diodo. Lembra do diodo que conduz a eletricidade somente num sentido, fazendo a eletricidade sair do P e entrar no N? Ela funciona exatamente dessa forma. A energia do Sol, por meio de fótons, incide na placa solar. Eu tenho uma película transparente aqui em cima da placa solar. Esses fótons fazem agitar os elétrons na placa solar, só que os elétrons nessa junção PN, eles conseguem seguir somente uma direção. Então o elétron agita, segue uma direção e a corrente elétrica vai sair do P para o N. Então isso aqui vai funcionar como um gerador. O esquema elétrico é como se fosse uma pilha com um polo positivo no P e o polo negativo no N. A placa solar ela não consegue absorver 100% da energia do Sol. Na verdade, a gente tem um aproveitamento relativamente baixo da energia que incide na placa. A gente pode verificar aqui a intensidade espectral da energia solar em várias frequências e a energia que a gente consegue absorver é só em algumas frequências da energia solar. Então, a maior parte da energia a gente não consegue absorver porque está em outras frequências e a gente tem diversas perdas na placa solar. Em termos de eficiência comercial, as melhores placas estão ali com eficiência entre 10 e 15%. E quanto maior a eficiência, maior o custo da placa solar. Mas no final das contas isso não é tão importante, porque o que conta mesmo é quantos watts cada placa consegue produzir e o custo de cada um desses watts. Então, quantos reais que custa cada watt que a minha placa consegue produzir. A eficiência vai mudar somente o tamanho da minha placa. Se ela tiver uma eficiência baixa, ela tem que ser um pouco maior. Se ela tiver uma eficiência alta, ela pode ser um pouco menor. Isso para aplicação residencial não vai importar tanto. O maior produtor de placas solares é a China. Essa é a curva de corrente por tensão de uma placa. A gente pode ver aqui a curva azul, a curva tensão corrente de uma placa solar. Vamos imaginar a placa exposta ao sol com o terminal dela aberto. Então ela vai ter a tensão máxima com o terminal aberto, é a tensão de circuito aberto. Se por acaso eu fechar um curto-circuito naquela placa solar, a tensão vai cair a zero, porque minha placa está em curto-circuito. Então eu tenho a corrente máxima que a minha placa consegue fornecer, que é a corrente de curto-circuito. Mas o importante numa placa, normalmente não é nem a tensão nem a corrente, e sim o produto tensão vezes corrente, ou seja, a potência que aquela placa consegue me fornecer. Se eu tiver uma corrente alta, mas uma tensão zero, a potência que a placa consegue me fornecer é igual a zero. Da mesma forma, se eu tiver uma tensão alta e uma corrente igual a zero, tensão vezes corrente também dá zero. Então, temos aqui a curva vermelha, que é a multiplicação da tensão e a corrente. À medida que esse produto aumenta, ele chega num máximo e depois cai a zero. Eu tenho um ponto que a minha placa solar consegue produzir o máximo de energia possível. Esse ponto é o ponto de operação da placa solar. É onde eu consigo extrair a maior energia que está sendo captada pelo Sol naquele instante. O inversor de frequência que liga a placa solar, ele tenta trabalhar sempre nesse ponto de máxima transferência de energia, máxima potência, que a gente chama de joelho da curva. Outra característica da placa solar é, vamos pensar que aqui eu tenho o máximo de potência da minha placa solar, 1000 watts por metro quadrado. Se por acaso a minha intensidade do Sol diminuir,
eu estiver num dia nublado, se eu estiver no início de dia ou final de tarde, essa incidência solar vai diminuir. O que vai acontecer com a minha curva? Ela vai se achatando, ela vai diminuindo também. Significa que o ponto de operação, o joelho da curva, também vai diminuindo. Eu consigo produzir menos energia, o que é esperado da placa solar. Então, num dia muito claro, ela produz muita energia. Energia é a área aqui desse gráfico, né? Produto da tensão vezes corrente. Se eu tiver num dia menos claro, ele vai produzir menos energia. Então, significa que se eu tiver muito sol, é bom? Sim e não. Por quê? Eu tenho outro aspecto da placa solar, que é o aspecto de temperatura. A gente pode verificar nesse outro gráfico o impacto da temperatura na placa solar. Toda placa solar ela é testada a 25 graus. Se ela estiver numa temperatura mais baixa, a minha curva vai para a direita. Se ela estiver numa temperatura mais alta, ela vai para a esquerda. Significa que, se ela estiver numa temperatura mais baixa, ela vai produzir mais energia. Se ela estiver numa temperatura mais elevada, ela vai produzir menos energia. Um dia muito claro é bom para a produção de energia. Mas se esse dia for muito quente, essa quantidade de energia vai diminuir. Então, às vezes, num dia claro, não é ao meio-dia que a nossa placa solar vai produzir mais energia. Talvez ali às 8, 9 horas da manhã, que eu tenho uma boa incidência solar, mais uma temperatura reduzida da placa, ela vai produzir mais energia do que no sol de pico ao meio-dia. Aqui o efeito da temperatura, um dia ensolarado, o sol nasce, começa a produção de energia, eu tenho uma produção máxima de energia, à medida que o sol se põe, essa quantidade de energia produzida vai diminuindo. Se eu tiver num dia nublado, a quantidade de energia vai ser menor, porque a nuvem vai atrapalhar a quantidade de raios incidentes, e se eu tiver num dia chuvoso, vai ser pior ainda, eu vou produzir bem pouca energia nesse dia. E para onde eu devo apontar a placa solar? Vamos imaginar o equinócio de primavera, onde o dia e a noite têm a mesma duração. A trajetória do Sol segue a linha do Equador, ok? No inverno, o Sol vai estar mais ao norte, no verão, o Sol vai estar mais ao sul. Mas na média, ao longo do ano, ele vai estar em torno dessa linha aqui, ok? Que é a linha do Equador. Então, para onde que eu tenho que apontar minha placa solar? Se eu estiver no hemisfério sul, eu tenho que apontar para essa linha do Equador imaginária aqui. Como a gente habita no hemisfério sul, a gente deveria apontar a placa para o norte, para onde está a linha do Equador. Se a gente estivesse fazendo um sistema no hemisfério norte ou bem ao norte do país, lá em Roraima, por exemplo, eu iria apontar essa placa para o sul. Essa é uma orientação teórica, onde eu tenho a máxima eficiência do sistema. E se o meu telhado não estiver exatamente virado para o norte? Eu tenho que achar o telhado, a região do telhado que estiver mais orientada para o norte. Se por acaso não tiver, eu posso mesmo colocar essa placa orientada para o sul. Só que eu vou ter uma perda de eficiência. A maior eficiência seria se as placas estivessem orientadas para o norte. E qual que é o ângulo ideal para instalar a nossa placa? O ângulo ideal para instalar a placa, a inclinação da placa, é igual à latitude do local de instalação. Por exemplo, em Volta Redonda a gente tem a latitude 22,5 graus. Então o ideal é que a gente instale essa placa a 22,5 graus. Mas pequenas variações para cima ou para baixo não influem tanto na produção de energia elétrica que a gente vai ver depois. Então, se eu tiver a mais ou menos 10 graus essa inclinação, pouca influência eu vou ter na produção de energia elétrica. E, como regra geral, a gente costuma aproveitar a inclinação dos telhados, pelo menos na nossa região, os telhados, tanto de fibrocimento quanto de cerâmica, têm uma inclinação que propicia a instalação da placa solar sem uso de calços. A inclinação é importante porque a própria chuva costuma lavar as placas solares. A gente tem que ter uma limpeza periódica, mas a inclinação ajuda a limpeza natural das placas. A gente tem aqui algumas formas para instalar as placas solares. Eu posso instalar elas sobre suportes ou cavaletes. Isso é muito utilizado em fazendas de produção de energia fotovoltaica, ou seja, eu tenho um terreno e vou instalar as placas. Eu não posso simplesmente colocar elas no chão, porque a chuva e o vento iriam sujar muito essas placas. Então elas têm que ter uma certa elevação, uma certa altura, pelo menos 1 metro de altura. Eu posso utilizar esse espaço, se ele for um pouco mais alto, inclusive para fazer um estacionamento aqui embaixo. Eu visitei um estacionamento num parque que
fizeram uma cobertura com placas solares para dar um sombreamento para os carros e produzir eletricidade. Eu posso colocar a placa solar em cima de um poste, a perimetral ali no rio. A perimetral ali no rio é um exemplo que eu tenho uma placa solar e uma lâmpada em cada um desses postes, ou eu posso instalar sobre o telhado, aproveitando a inclinação natural do próprio telhado. Depois a gente vai fazer um exemplo de como fazer essa instalação. Então é isso, pessoal. Nosso segundo vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de utilizar o material complementar para os estudos. Abraço!